Fala rapaziada, tudo bem? Eu sou o Rafael Torres, professor de redação do QG do Enem, e a gente dá início agora ao nosso projeto Redação Nota 1000, cujo principal objetivo é acompanhar mais de perto a produção textual de alguns dos nossos alunos, dentre eles você, Humberto, com quem eu falo agora. Você nos enviou uma redação, essa redação foi sobre mobilidade urbana e vamos conversar um pouquinho a respeito do que essa redação mostrou. Eu vou dividir o nosso papo pelas competências com que a nota final é dada, e aí a gente começa falando do que ficou aparente em relação à competência 1, que é a questão gramatical. Em primeiro lugar, aparece um conector mais no início de frase, vou pedir para você evitar. Aliás, eu vou pedir para você evitar o e, o mais, o pois e o porquê junto e sem acento. Conectores que em início de frase soam informalidade. Além disso, no que diz respeito à questão da gramática, cuidado com o uso de vírgula. Faltou em algum momento essa vírgula aparecer. Por exemplo, então é necessário no mínimo um trecho com que você contou. No mínimo deveria estar isolado, porém só aparece uma vírgula posterior à locução adverbial. Fica ligado nisso. Quanto à competência 2, cuidado. Algum parágrafo seu de desenvolvimento, em especial o quarto da redação inteira, terceiro do desenvolvimento, aparece com, supostamente, mais de um argumento. Se não foi o caso, sugeriu-se isso pela leitura. Cuidado para que cada parágrafo de desenvolvimento sinalize um argumento. E esse argumento complementado por uma ilustração, uma exemplificação. Competência 3, que diz respeito à argumentação em si, seleção de informações. Muito cuidado com o teu terceiro parágrafo da redação. Ele parece muito expositivo, conta com dados externos que são muito bons, mas eu senti falta de você, de maneira mais autoral ali, interagindo com tais dados, e a questão do uso da temática do carro como uma restrição temática bem significativa ao longo do texto todo. Pensar em outros aspectos que não só o uso do carro poderia fazer o seu texto melhorar. No que diz respeito à coesão, competência 4, muito cuidado com dois aspectos, principalmente. Primeiro, lembrar que pronomes com ST jogam dados que ainda serão usados no texto, e pronomes com SS, esse, essa, isso, resgatam dados já utilizados. Pareceu uma falha aí no uso de um tipo de pronome ou de outro. Além disso, a questão de orações que são subordinadas, separadas por ponto final, como se começasse uma nova frase. Isso aconteceu no primeiro parágrafo com o que mostra a rigidez. E aconteceu também no segundo com interestadual, ponto, destacando assim. São orações subordinadas dependentes das anteriores. Então, vírgula e faça o período ter um tamanho minimamente razoável, mas sem estendê-lo demais. Lembra que a gente conversou sobre isso ao longo do curso. Na competência 5, fica ligado com a sua intervenção, porque parece que ela resolve um aspecto bastante específico do tema, mas não tem uma amplitude de resolução tão grande quanto eu gostaria de ver. Tenta pensar em intervenções que atinjam mais pontos do tema. Com base nisso, 720 pontos fica sendo a sua nota, e eu aguardo no próximo tema o aperfeiçoamento desses detalhes que a gente conversou. Tá ok? E o projeto segue. Te aguardo, um abraço, até a próxima. E aí, pessoal do QG, professor Rafael, Elisa, aqui quem fala é Humberto, do Rio Grande do Sul. E primeiramente eu quero agradecer muito a essa oportunidade de estar participando do projeto Redação Nota 1000. Bom, sobre a redação, eu queria destacar alguns aspectos. O primeiro deles é sobre o tema, né, a mobilidade urbana. Eu achei um tema bem tranquilo de fazer, tanto que eu consegui desenvolver a redação em um tempo bem pequeno, tive muitas ideias, muitos argumentos, e nesse sentido eu achei bem legal, bem tranquilo. Também tentei imaginar como as outras pessoas iriam escrever sobre esse tema e tentei diversificar um pouco a minha redação, tirando, pelo menos do que eu pensei, que seria a ideia principal, e tratando da mobilidade urbana mais em cima do plano econômico. Mas também não tentei isolar aí em cima
o que mostra lá no meu último trechinho do 4º parágrafo, se eu não me engano, sobre a gramática, sim, o problema do SS, ST, no pronome, eu realmente me confundi, tanto que tá bem padronizado isso, tá todo trocado, então foi uma coisa que eu achava que estava certo e foi um erro bobo que não precisava ter acontecido, certamente. Já no segundo parágrafo do desenvolvimento, terceiro de toda a redação, é um parágrafo que eu gosto, né? É um jeito de escrever que eu tenho e eu sempre tento buscar muito minhas ideias em cima de um plano social, histórico e filosófico. E às vezes eu acabo escrevendo demais sobre e me passando. É um problema que eu tenho de controlar, mas eu não deixo também de botar a minha visão dentro dessas ideias. De como se eu me ausentasse disso e apenas botasse no papel, sabe? E é isso que mais ou menos eu tento fazer. Bom, acho que sobre essa primeira redação é isso que eu tinha que comentar. E nos vemos na próxima, então. Abração. No caso, Ed Jefferson, é com você que eu tô falando agora. Você enviou o texto pra gente e, desde já, eu te agradeço muito por ter participado desse projeto junto com o QG. E eu vou falar um pouquinho mais desse texto que você nos enviou. E vou dividir esse papo contigo pelas competências, o que em cada uma chamou mais a atenção. Quanto à primeira competência, alguns detalhes importantes aí para a gente conversar. Primeiro, questão da pontuação. Tem aparecido algumas vírgulas a mais, como por exemplo depois de sabido no primeiro parágrafo. Ainda no primeiro parágrafo, uma certa confusão aí, depois da palavra dia, que apareceu ponto e vírgula, depois do em o serviço. E aí faltou no segundo parágrafo, então fica ligado principalmente no uso de vírgulas. Ainda questão gramatical envolvendo concordância, no terceiro parágrafo, essa parte do somado ao expressivo, e aí a gente precisa ajeitar a noção de gênero. Cuidado com a regência, o verbo acarretar não tem preposição regida, então eu acarreta algo e não em algo, cuidado. E seguindo, competência 2, no que diz respeito a tipo de texto, atendimento ao tema, transdisciplinariedade, tudo ok, sem transtornos. Competência 3, que é a questão da argumentação, da seleção de informações, parece uma limitação ter tomado conta do texto quanto ao carro como único ou predominante foco de abordagem. De repente, pensar na mobilidade urbana ultrapassando esse viés do carro pode ser uma boa pedida. Ainda na correção, competência 4, questão da coesão. Teu quarto parágrafo tem repetição vocabular, público. Teu quinto parágrafo tem repetição vocabular, transporte. Tenta evitar que a repetição de palavra aconteça no mesmo parágrafo. Se tiver que contar com a palavra, conte um parágrafo à frente, 2 parágrafos à frente, enfim. Palavra e radical a gente evita repetir dentro do parágrafo. E a competência 5 conta a intervenção. Tudo ok. Com base no nosso papo, a gente chega a um total de 800 pontos de nota final e a certeza de que você pode chegar bem além disso. E aí é dar uma olhada no que eu comentei contigo a respeito dos problemas que saltaram aos olhos e fazer disso uma oportunidade de evolução para a sua redação daqui em diante. Tá ok? O projeto continua, aguardo o teu próximo texto. Um abraço, até lá. Bom, sobre a correção do Rafael, gostei muito, ele tocou realmente no alguns pontos que eu tenho errado em algumas outras redações, como pontuação, coesão, a questão de repetição de palavras. Mas eu gostei muito, espero ter aproveitar, né, essas dicas que ele passou para obter uma redação melhor nas competências. Ele tocou no ponto sobre o excesso de vírgulas e algumas coisas de concordância gramática que assim eu tenho um pouco de dificuldade.
mas vou tentar aproveitar as dicas dele para melhorar nas próximas redações e conseguir 1000 talvez, ou acima de 900, que é o que eu pretendo. Agradecer ao pessoal do projeto Redação, ao professor Rafael, um abraço para todos e até a próxima. Nesse caso, Thaís, é com você que eu estou falando agora. Você enviou o seu texto a respeito de mobilidade urbana e eu queria fazer alguns comentários a respeito dele. No que diz respeito à competência 1, que você bem sabe, é a questão da norma padrão, queria chamar a atenção para 2 detalhes. Primeiro, quando você fala do tráfego eficiente no segundo parágrafo, seria interessante não diferenciar um tráfego eficiente de outros tráfegos eficientes, ou seja, fazer com que o que você construiu como uma adjetiva restritiva vire uma adjetiva explicativa. Dessa forma, caberia uma vírgula depois de eficiente. Outro ponto que também chama a atenção é mais sutil, mas o avaliador poderia ter observado, é um problema de paralelismo. Tem um trecho no segundo parágrafo que é assim: frequentemente desorganizado e que causa transtornos. Se o desorganizado e o que causa transtornos estão ligados a um mesmo item dentro do texto, desorganizado é um adjetivo, que causa transtornos, uma oração adjetiva. Tenta fazer com que ou haja 2 orações adjetivas ou 2 adjetivos. Tenta não construir um paralelismo entre um adjetivo e uma oração adjetiva. Isso pode ser julgado e condenado por algum avaliador. Quanto às competências 2, no que diz respeito a atendimento ao tema, tipologia e caráter transdisciplinar, tudo em cima. Competência 3, questão da argumentação, também tudo muito bom. No que diz respeito à competência 4, coesão, toma um cuidado com conectores que indicam conclusão antes do último parágrafo. No segundo parágrafo já aparece conector com conclusão. Tenta fechar a ideia um pouco mais lá para baixo, chegando ao último parágrafo mesmo. E intervenção, também ok. Sua nota foi alta, 960, e eu espero que com esses detalhes a gente consiga chegar ao 1000 e eu não tenha de onde tirar ponto. Porque, na verdade, o nosso objetivo é sempre aperfeiçoar o seu texto, por melhor que ele pareça. O projeto continua, estou aguardando o seu próximo texto, para a gente dar prosseguimento para esse processo de evolução da sua redação, tá certo? Um abraço, até lá. Equipe do QG do Enem, olá professor Rafael. Antes de tudo eu queria agradecer a oportunidade por estar participando do projeto de redação. Todas as dicas até agora foram muito úteis. Só fiquei com dúvida a respeito de uma que diz respeito aos conectivos conclusivos que eu usei no desenvolvimento. Outros professores já tinham falado sobre esse erro, eu pesquisei a respeito, mas não consegui solucionar. Então eu queria saber se há alguma sugestão de outro mecanismo que eu possa utilizar no lugar e solucionar esse problema. Obrigada e até o próximo vídeo.